Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado hoje. No nosso programa de hoje nós vamos falar do marco temporal, tema muito discutido que trata da demarcação de terras indígenas. Vamos falar da APIL, Associação das Pecuárias e Médias Indústrias de Laticínios, lá do Rio Grande do Sul, que está sentindo na pele o que o setor vem passando nesses últimos 2 anos. Você vai conhecer um pouco do mundo islâmico, grandes clientes do Brasil. Você vai ver como andam os custos de produção da soja para esta safra. Vou conversar com Hélio Jovem, engenheiro ambiental e diretor da Suprema Ambiental, e vamos falar de um tema que tratamos na semana passada sobre cadastramento de barragens. E vamos comentar dos prejuízos que os nematóides causam às diversas culturas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do marco temporal. Tema muito discutido que trata da demarcação de terras indígenas. Deputados ligados ao agronegócio vão trabalhar pela derrubada dos vetos do presidente do Brasil à Lei 14.701/2023, que trata da demarcação de terras indígenas, entre eles o veto ao marco temporal. O presidente do Brasil manteve na íntegra 9 dos 33 artigos aprovados pelo Congresso, os demais foram vetados em parte. O ponto central da proposta foi vetado, o chamado Marco Temporal das Terras Indígenas, que define que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A justificativa para o veto é que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a tese do marco temporal. Outro tópico vetado foi o que permitiu a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, lá do Paraná, disse que vai buscar a derrubada dos vetos. É um desrespeito ao Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, extremamente contundente nas duas casas. Esse veto, dito parcial, é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado. Os vetos são analisados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores. Para que sejam derrubados, é preciso o voto de 257 deputados e 41 senadores. A Frente Parlamentar da Agropecuária diz que não assistirá de braços cruzados à ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas e normas que garantam a segurança jurídica e a paz no campo. E agora vamos falar da APIL. A APIL é a Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios, lá do Rio Grande do Sul, que está sentindo na pele o que o setor vem passando nesses últimos 2 anos. A APIL, assim como outras inúmeras associações de pequenas e médias indústrias de laticínios, mas essa especificamente, é uma entidade que reúne 40 laticínios e 43 associados parceiros, sendo responsável por cerca de 7.000 famílias produtoras de leite lá na região e enfrenta um período crítico na cadeia láctea. Desde o segundo semestre do ano passado, a situação piorou drasticamente, devido ao aumento significativo das importações de produtos lácteos. De acordo com a nota oficial divulgada pela associação, o apelo é para todos os envolvidos para que tomem medidas urgentes para preservar a indústria láctea nacional. A situação atual não é sustentável e a ação conjunta é a única maneira de garantir um futuro próspero para produtores, indústrias e consumidores brasileiros. A APIL
permanece comprometida com essa causa e continuará a lutar por uma cadeia láctea mais forte e resiliente no nosso país. A crise atual no setor lácteo é sem precedentes, mesmo após 22 anos de existência, a APIL nunca havia testemunhado uma situação de tamanha insegurança e com uma duração tão longa. Isso está afetando consideravelmente as pequenas e médias indústrias lácteas, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o país. As importações massivas de produtos lácteos, sobretudo do Mercosul, estão exacerbando a situação. Isso forçou as empresas a reduzir os preços da matéria-prima, causando dificuldades para os produtores de leite. Em resposta aos produtores, eles organizaram protestos nas fronteiras em várias ocasiões para tentar conter o fluxo de importações. Além disso, a Argentina e o Uruguai têm implementado programas de estímulo e benefícios aos seus produtores locais, reduzindo os custos de produção e conferindo vantagens competitivas em detrimento da produção brasileira. O governo brasileiro alega não poder interferir devido a tratados do Mercosul, enquanto a Argentina oferece bonificações e isenções fiscais e o Uruguai refinancia dívidas de produtores e indústrias. E agora vamos falar um pouquinho do mundo islâmico, que são grandes clientes do Brasil. O nosso país se tornou o líder mundial em exportação de alimentos e bebidas para 57 países da Organização para a Cooperação Islâmica, de acordo com dados divulgados pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira. Em 2022, as exportações brasileiras para o bloco totalizaram 23,4 bilhões de dólares, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. O país superou concorrentes especializados como Estados Unidos, Indonésia, Turquia, Austrália e China. Ainda assim, a Câmara Árabe avalia que a pauta de exportação brasileira para o mundo islâmico ainda é limitada a alimentos básicos, principalmente carnes, açúcar, grãos e cereais. As vendas brasileiras representam apenas 10% do que a Organização para a Cooperação Islâmica compra de fornecedores estrangeiros. Para o presidente da CCAB, Omar Shofi, o Brasil tem condições estruturais para ampliar a sua inserção no mundo islâmico para além das carnes e dos produtos básicos. Ele citou o fato de o país ter uma indústria alimentícia competitiva, produtos já inseridos em mercados e de consumo islâmico com reputação de qualidade e de fornecimento confiável e uma marca positiva junto ao consumidor muçulmano em função da postura diplomática brasileira. Shofi também destacou que o Brasil possui iniciativas de fomento de exportações halal estruturadas, entre elas o Halal do Brasil, da Câmara Árabe e da agência Apex Brasil, de promoção de exportações. Para o presidente Halal, o projeto enfrenta dois gargalos relevantes ao avanço do Brasil no mundo islâmico, que é o reforço nas ações de promoção no exterior e o estímulo às empresas para aquisição da primeira certificação halal. E agora vamos falar do mundo apícola, vamos falar sobre abelhas. As abelhas são atores fundamentais na manutenção do equilíbrio ambiental. Como polinizadoras incansáveis, esses insetos desempenham um papel vital na produção de alimentos essenciais para a dieta humana e a sobrevivência de outros herbívoros. Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, esses dados revelam que cerca de 70% dos vegetais consumidos por seres humanos e animais herbívoros dependem da polinização para prosperar aqui no Brasil. Um país rico em diversidade de espécies abriga mais de 3.000 variedades de abelhas, tornando-se um ponto crucial na preservação desses polinizadores. Uma vez que existem mais de 20.000 espécies de abelhas
em todo o mundo. As mudanças climáticas, práticas agrícolas intensivas e o uso indiscriminado de pesticidas nas lavouras colocam em perigo as populações de abelhas. Em um cenário, vamos dizer, pessimista, esses polinizadores podem enfrentar uma redução drástica e, em casos extremos, a sua extinção nas próximas décadas. A apicultura, que envolve a criação de abelhas para a produção de mel e outros produtos colhidos das colmeias, surge como uma solução responsável para reverter essa tendência alarmante. Quando realizada de maneira ambientalmente consciente, a apicultura, ela não apenas fornece produtos foliosos, mas também ajuda a estabilizar as populações de abelhas. As abelhas realmente estão sumindo e existe um risco sério de desaparecimento desses animais em um médio prazo. Mas as espécies que correm maior perigo atualmente são as silvestres. As abelhas domesticadas, que são aquelas criadas em apiários para a produção de mel e outros derivados, também estão sumindo em um ritmo preocupante, porque recentemente, inclusive, mais de 100 milhões de abelhas que eram criadas para a produção de mel foram perdidas após uma aplicação errada de defensivos agrícolas lá no Mato Grosso. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Concórdia, no Canadá, aponta diferenças cruciais entre abelhas selvagens e abelhas domesticadas. As abelhas selvagens, que são nativas de uma determinada área, geralmente elas são menores e não possuem ferrão, o que coloca em maior vulnerabilidade. Além disso, elas não podem voar longas distâncias em busca de alimentos, ao contrário das abelhas domesticadas. Portanto, a preservação das abelhas vai além do cuidado com as colmeias e necessário um esforço em manter a vegetação local e o cultivo de flores, plantas autóctones da região onde estão os apiários instalados. Essas ações contribuem para garantir um suprimento contínuo de alimentos para as abelhas, reduzindo conflitos por território e, consequentemente, aumentando a produtividade das abelhas melíferas. E agora vamos falar um pouquinho do fenômeno climático El Niño, que vem preocupando muito. O fenômeno climático El Niño vai durar pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano, segundo as últimas previsões das Nações Unidas, com chuvas anormais em toda a América Latina, aumentando os temores para o setor agrícola. As temperaturas da superfície do mar do Pacífico dispararam nos últimos meses, com um aquecimento mais forte e longo da costa sul-americana. Pelo menos é o que afirmou o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, e a que a Reuters teve acesso. As previsões para o primeiro trimestre de 2024 mostram mais chuva que o habitual nos países do Cone Sul, como o Peru e o Equador, assim como no México, juntamente com as contínuas condições de seca no Brasil, na Guiana e no Suriname. A atual seca na América Central, no entanto, deverá durar apenas até o final deste ano. E o relatório ressalta também que a agricultura, que inclui plantações, pecuária, florestas e pesca, é particularmente vulnerável, dado que o setor pode absorver 26% das perdas econômicas durante condições climáticas extremas e até 82% durante a seca. As principais espécies de peixes, como anchovas e atuns, na costa norte do Peru e também no sul do Equador, estão particularmente em risco, pelo menos é o que afirma o documento da FAO. Pescadores equatorianos relataram uma redução de 30% na captura de atum desde fevereiro. O El Niño e os padrões climáticos opostos, o Laninha, tiveram impacto na produção de culturas essenciais, como o trigo, arroz, o milho, aqui na América Latina, que são altamente dependentes de matérias-primas. E depois do intervalo, nós vamos falar dos custos de produção da soja, vamos conversar com Hélio Jove, engenheiro ambiental e diretor da Supremo Ambiental,
E nós vamos falar de um tema que já tratamos na semana passada, sobre cadastramento de barragens. E vamos comentar dos prejuízos que os nematóides causam às culturas diversas. Nós voltamos já, um minutinho só. Galera, nesta segunda-feira nós temos um encontro marcado na TV Serra Dourada a partir das 11 horas da manhã para falar sobre um final de semana com muitos jogos decisivos pela Série A, Série B por todo o Brasil. E nesta segunda-feira tem o grande clássico do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, Série A do Brasileirão. Um jogo que movimenta a parte de cima e a parte de baixo da tabela, nesta segunda, 11 horas. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Operação Black Friday Zema. A missão agora é economizar. Se prepare para as ofertas. Fogão Sugar 5 bocas por R$ 109,90 mensais. Fritadeira elétrica Mundial, apenas R$ 489 à vista. Tem também refrigerador Panasonic 387 litros por R$ 299,90 mensais. Operação Black Friday Zema. Um show de descontos em até 10 vezes sem juros no cartão pra você. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. As obras do CORA, Complexo Oncológico do Estado de Goiás, avançam em ritmo acelerado. Em apenas 8 meses, 40% já estão concluídas. Com equipamentos de última geração e os protocolos mais modernos do mundo, o CORA será referência no tratamento do câncer. A primeira etapa dessa grande obra será a ala pediátrica. CORA, o maior hospital público de combate ao câncer, é uma obra do Governo de Goiás, feita para salvar vidas. Governo de Goiás, o estado que dá certo. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos, com você para proteger. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar dos custos de produção da soja. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o custo da produção da soja transgênica em Mato Grosso, para a safra agora 23-24, registrou uma redução no mês de setembro em comparação com agosto, assim como em relação à safra anterior, conforme foi divulgado no boletim semanal da instituição. O IMEA estima que o custo tem alcançado por volta de R$ 4.124 por hectare em setembro, o que representa uma queda de 16% em relação ao ciclo 22-23 e uma diminuição de 0,5%
em comparação com a estimativa do mês de agosto. A redução, segundo o IMEA, se deve à diminuição nos preços dos fertilizantes, que caiu aí por volta de 0,9%, e dos macronutrientes, que caiu aí quase 0,5%, que por sua vez refletem uma menor demanda durante o mês de setembro, conforme destacado no boletim do IMEA. O custo operacional efetivo, que é o COI, foi projetado em R$ 5.633 por hectare, apresentando queda de 0,5% em relação a agosto deste ano. Assim, o IMEA calcula que o ponto de equilíbrio para a safra 23-24 esteja estimado em R$ 94,36 por saca, o que representa uma redução de 12,8% em comparação com o preço médio de comercialização da soja no mês, que foi de R$ 108,22 por saca. E agora vamos comentar dos prejuízos que os nematóides causam às culturas. De acordo com o estudo, estima-se um prejuízo de 65 bilhões de reais devido a problemas decorrentes da presença dos nematóides em diversas culturas. Somente no cultivo da soja, por exemplo, as perdas chegam a quase 27, 28 bilhões de reais, indicando que a cada 10 safras, uma safra inteira é perdida devido a esses organismos. A pesquisa foi conduzida no ano de 2021 pela Syngenta, em colaboração com a consultoria Agroconsult e também com a Sociedade Brasileira de Nematologia, e revelou-se números alarmantes relacionados às perdas provocadas pela ação desses nematóides e doenças iniciais nas lavouras do país. Os nematóides, minúsculos parasitas que residem no solo e se alimentam das raízes das plantas, abrindo portas para infecções fúngicas e que representam aí uma série de ameaças à saúde das plantas, à qualidade e ao rendimento das culturas. E pensando nisso, uma solução digital projetada para diagnosticar infecções de nematóides em cultivos de soja foi anunciada pela Syngenta, que é o Nema Digital. Isso com a ajuda de análise de fotografias capturadas por satélite. Esta ferramenta é integrada à plataforma de agricultura digital da empresa, a Cropwise, chega com a missão de aprimorar a tomada de decisões nos campos brasileiros e, ao mesmo tempo, reduzir as perdas decorrentes das doenças do solo que afetam os sojicultores no Brasil. Bom, e agora eu vou conversar com o Hélio Jove. O Hélio Jove, ele é engenheiro ambiental e ele é o diretor da Supremo Ambiental, uma empresa especializada aí nessa área ambiental, em barragem, em represa, enfim, é uma grande empresa aqui no estado de Goiás. Bom dia, Hélio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Hélio, dia 31 encerrou o prazo, dia 31 de outubro, do cadastramento de barragens no estado de Goiás. Só serve aqui para o nosso estado. Bom, e você tinha cantado uma pedra que provavelmente o governador poderia prorrogar esse prazo. Esse prazo foi prorrogado? Exatamente, Toninho. Obrigado mais uma vez por estar aqui e levar o conhecimento da legislação ambiental. O nosso governador, Ronaldo Caiado, realmente prorrogou o prazo e agora ficou mais claro. Antes, você tinha um prazo para fazer os 3 passos: cadastro da outorga, cadastro da barragem, a própria outorga e o licenciamento ambiental, que venceu dia 31/10. Agora foi prorrogado, Toninho, da seguinte forma: você, produtor, que tem barragem acima de 0,1 hectare, ou seja, 1.000 metros quadrados, você tem até 30/4/2024 para fazer o cadastro. Você tem até 30/5/2024 para requerer a outorga e até 31/12/2024 para requerer o licenciamento ambiental corretivo dessas barragens e você não ter problema com multa ou embargo da sua propriedade. Bom, então, refazendo tudo de novo. Na minha visão, você deve encarar como se tudo tivesse que ser feito dia 30/4, abril. Exatamente, para não acumular. Para não acumular, porque não tem só você na fila.
É muita gente. Quando a gente fala na fila, significa dizer, eu tenho um rego d'água, aí eu cerquei o rego d'água. E fiz lá a merreca de um poço. Não importa, está valendo. Você cercou a água. Deu 1.000 metros. O que é barragem, Toninho? Barragem é tudo aquilo que você tem uma vazão, que entra e sai. E em algum momento você fez aquele barramento no curso hídrico. Mesmo que algum período do ano isso seque, é considerado barragem. E ela basta ter mais de 1.000 metros quadrados, ou seja, 20 por 50, Toninho. 20 por 50. É coisa mínima. A partir desse tamanho, aí tem algumas regras para seguir. Se a barragem for até 1,2 hectares, você vai ter que ter um documento. Chama dispensa de outorga, mas precisa ter. Se for acima disso, precisa ter a própria outorga mesmo, além do cadastro inicial. E, Toninho, sobre a quantidade de barragens, estima que não foram cadastradas mais do que 10%. E o órgão ambiental... Então é o estado inteiro. E o órgão ambiental comemorou isso até com um bolo de aniversário, que cadastraram 10.000 barragens. Eu penso que Goiás tem mais de 100.000 barragens, quer dizer, ainda falta mais de 90.000. Então vamos lá, de novo, vamos bater nessa treca. Do prazo. Do prazo. O primeiro prazo é 30/4. 30 de abril é o primeiro prazo que você tem. Se você tem um reguinho d'água dessa largurinha, cercou, encheu d'água, é barragem. Pronto, não se discute. Daí são os outros tamanhos. Então, se você tem dúvida, você vai ligar lá para o Hélio, lá para o telefone da Supremo Ambiental, que é o 62-3565-1710, ou então 98405-7480. Tem esses 2 telefones, liga para lá, peça informação, porque senão a pancada vai ser grande, né, Hélio? Com certeza, Toninho. Deixar claro também a diferença de tanque de peixe e cacimba. Tanque de peixe não existe prazo, você tem que ter a outorga e a licença imediatamente, mesmo que seja para consumo próprio. E cacimba, Toninho, é aquilo que você faz lá no meio do pasto para segurar a água da chuva. Não tem vazão. Barragem tem vazão, isso tem que ficar claro. Então, faça isso o mais rápido possível, enquanto tem pouca gente que está procurando. Quer dizer, procurando tem muita gente, mas fazendo tem pouco. Você tem o primeiro prazo até o dia 30 de abril. Cercou qualquer curso d'água, é barragem. E se é barragem, você tem que cadastrar essa sua barragem. Vai ter barragem que vai ser só um simples documento, tá? Isso, e vai ter uma dispensa, e vai ter barragem que vai ter documentos aí, um monte de documentos que você vai ter que preparar. Não deixe, porque a multa pode ser muito grande e prejuízo ninguém gosta de ter. A multa, Toninho, é de 20.000 a 100.500 reais. Então, muito importante a forma de fazer esse cadastro, essa outorga, essa licença, de forma fidedigna, porque isso vai ser fiscalizado. Tá bom. Hélio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que deu para esclarecer muito. E até a próxima. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: um erro capital é desenvolver a teoria antes de se ter os dados. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.